O tema da minha ministração está ali no monitor para você. Olhai para mim e sereis salvos. Essas palavras foram ditas por Deus. Olhai para mim e você será salvo. E este tem sido um grande problema hoje na vida de milhares de pessoas dentro das congregações. Elas não estão olhando para Deus. Elas estão olhando para muitas coisas ao derredor de suas vidas. Estão olhando para si, estão olhando para a família, estão olhando para as suas conquistas, estão olhando para as suas derrotas, estão olhando para os seus problemas cotidianos, estão olhando para o vizinho, estão olhando para o que está acontecendo no mundo, mas não estão olhando para Deus. Isaías escreveu, por ordem do Senhor, as seguintes palavras, eu vou ler na íntegra este texto. Isaías 45, a partir do versículo 19, diz assim: Não falei em segredo, Deus dizendo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos. Vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diga graças a Deus. Bom, Deus, nesse contexto que lemos, Deus usa Isaías para dar uma palavra direta ao povo, dizendo, olha, as coisas que eu falo, eu não falo em segredo e não falo em lugar de trevas. E eu não disse a vocês, me busquem, e será uma busca em vão, porque eu falo a verdade. Então Deus convocou o povo dizendo, vocês precisam congregar e virem até mim. Todos juntos. Vocês precisam se unir e reunir na minha presença. Nesse momento em diante, Deus faz uma afronta ao povo. Para aqueles que ainda insistiam em olhar não mais para Deus, mas começaram a olhar para as suas esculturas, que aqui Deus chama, vocês olham para o seu lenho, as suas esculturas de madeira, e elas não podem responder a vocês, porque apenas eu sou Deus, justo e salvador. Eu salvo. Quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho nada mais é do que um chamado para que o homem seja salvo. O Evangelho é um grito de Deus para o mundo perdido. Para que aqueles cujos corações forem despertados por Ele, possam vir até Ele, congregar junto com a sua igreja e invocar o seu nome para que recebam de Deus a maior bênção e a única bênção que Deus oferece a todos, independentemente de quem seja, desde que creia. Salvação da alma. Então o Senhor diz, olha, vocês precisam olhar para mim. Olhem para mim e vocês serão salvos. Porque eu sou Deus e não há outro. Quando Jesus nos entregou o Evangelho, eu gosto de ver o Evangelho não como uma palavra elaborada, contextos e contextos, contando fatos recorridos do passado. Mas
Eu gosto de ver o Evangelho como ele realmente é. A voz de Deus ressoada aos corações dos homens, fazendo com que este homem, obviamente, este homem que crer em seu Filho, venha ser salvo. É assim que eu gosto de ver o Evangelho. A voz de Deus ressoada no coração dos homens, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, quando nós lemos o Evangelho, porque é a palavra, é a voz de Deus, o Evangelho, a leitura do Evangelho, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho na congregação, a mesma congregação que Deus diz, congregai-vos e venham a mim. A leitura da Bíblia, vou tratar especificamente do culto, mas isso também em nossos lares. A leitura da Bíblia e a pregação do Evangelho é uma solenidade, é um acontecimento, é uma celebração. O que nós estamos aqui agora, nos tornando alvos da leitura bíblica e da pregação da palavra, nós estamos aqui agora em uma solenidade, em uma celebração, aonde Deus vem e Deus fala por meio da palavra. Está escrito em Abacuque 2:20, cale-se o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está na igreja, o Senhor está no seu templo. Igreja, cale-se diante dele, porque agora uma solenidade está sendo realizada. Deus está falando. Deus está falando quando você lê. Deus está falando quando você ouve a pregação. Então nós estamos celebrando a voz de Deus, outrora a nós oculta, outrora a nós negada por nossa incredulidade. Mas quando o Evangelho foi ressoado, porque o Evangelho, eu disse, eu vejo como a voz de Deus ressoada ao coração do homem perdido, para que aquele que crer seja salvo. Então nós estamos aqui nesse exato momento, como quaisquer outras igrejas tementes a Deus, estamos agora em um momento solene, aonde há alguém importante falando e nós temos que nos calar para ouvir. Por isso Abacuque escreveu, o Senhor, porém, está no santo templo. O Senhor está na igreja. Cale-se. Cale-se na presença dele. Não é apenas calar a voz dos lábios, mas calar também os pensamentos que te levam também para fora da igreja e você não ouve. E você não atende a Deus. Mas quando você se propôs a congregar, quem sabe o Senhor, foi Ele que te trouxe para que você nesse exato momento se calasse. Você entendesse a solenidade que foi levantada perante você e para que você o ouvisse. O Evangelho é Deus agindo para a salvação do homem que por ele é chamado. A voz de Deus, a solenidade aqui agora, o que você está ouvindo é Deus, porque você está lendo a palavra e ouvindo a pregação. Deus quer que você se cale, porque agora Ele pode estar agindo pelo Evangelho para salvar você, se você foi chamado por Ele. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses Deus glorificou. Atente para a voz de Deus que diz, aos que Ele chamou.
Mas quem são os que Deus chamou? Aqueles que ele já havia predestinado mesmo antes de nascer. Mas para ouvirem a Deus, eles têm que se calarem. Eles têm que abrir os ouvidos, calar suas mentes e suas bocas, porque a voz de Deus está sendo pronunciada por meio da pregação. E nesse momento, Deus começa a agir naqueles que ele predestinou para os glorificar em Cristo. Porque Deus está propondo, não, Deus está chamando e está entregando a este homem, que agora vai começar a olhar para ele. Olhai para mim e sereis salvos. Então vai começar a olhar para a palavra, vai começar a olhar para a pregação do Evangelho, e Deus começa a agir no coração deste homem, levando-o a crer em Jesus Cristo. E assim, o Evangelho eficaz, o Evangelho que é o poder de Deus para salvar a alma daquele que crê, começa a operar na sua vida. Está entendendo, sim ou não? Por isso, o Senhor diz, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele a igreja, porque o Senhor agora está falando ao coração do seu povo. A todos? Não. Mas a todos que ele predestinou antes de nascerem. E os chamou. E aos que chamou, os justificou em Cristo. Justificou o quê, pastor? Justificou os seus pecados na cruz de Cristo. E porque os seus pecados foram justificados, Deus agora faz o quê? Os glorifica, fazendo serem uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, um homem, uma mulher, nascido do Espírito Santo e nascido da palavra. Amém? Na obra de salvação, Deus, ele é visto agindo poderosamente, sem precisar de conselhos. Na obra da salvação, Deus é visto agindo poderosamente, sem precisar de conselho. Conselho de quem? Sem precisar do conselho do homem. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11:30, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Fecha a porta, não, pode deixar. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ninguém deu a Deus conselho para salvar o homem. Ninguém deu a Deus conselho para compor as suas palavras que chamamos de Evangelho da Salvação. Deus simplesmente, porque é soberano, estabeleceu a sua palavra para salvar o homem. Para salvar aqueles que crerem na loucura, como disse Paulo, da pregação do Evangelho. Então Deus, por ser o autor da salvação, por ser aquele que age em favor daqueles que ele está chamando para a salvação, Deus então não busca conselho, ao contrário, ele mesmo leva o grão da semente da sua palavra para ser plantada em uma terra fértil, que na parábola do semeador é chamada de a boa terra, a alma sedenta pelo plantio da boa palavra. Esta é a alma que chega a Deus por um chamado incondicional, por um chamado que só Deus pode fazer. O homem não atende ao chamado de homem. O homem não atende à convocação de homem. O homem só atende ao chamado de Deus, quando este homem se torna alvo deste chamado. Mas para se tornar alvo do chamado de Deus, esse homem, primeiramente, Paulo disse que ele tem que ter sido predestinado por Deus para receber o chamado da justificação. Por isso que Deus é quem está agindo por meio do Evangelho. O Evangelho é a palavra, é a voz de Deus ressoada aos corações dos homens,
fazendo com que esse homem venha a crer no Evangelho e, obviamente, crer em Jesus e receber a salvação. O Senhor disse: olhai para mim e sereis salvos. Olhem para mim e você vai encontrar o caminho da sua salvação. Mas como olhar para aquele que é invisível? Como olhar, como acreditar em alguém que eu não posso ver? É por isso que Deus, ele é apontado em Hebreus 11:2 como o autor e o consumador da nossa fé. O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, disse João no capítulo 20, versículo 29. Como crer em quem eu não vejo? Como crer em um Deus que eu não posso ouvir a sua voz? Porque dizem que quando um servo de Deus prega, é Deus falando. Dizem que quando eu pego este conjunto, compêndio de livros, denominado Bíblia, é a palavra, é a voz de Deus ali escrita para mim. Mas como eu vou crer nisto? Quem me convencerá disso? Nenhum homem vai convencer você de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum homem vai convencer você que esse homem fala por unção de Deus a você. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E quem são os que vão crer? Senão aqueles que foram chamados por Deus para terem os seus corações despertados. O autor de Hebreus diz: temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas Deus em Isaías disse: olhe para mim, e vocês serão o quê? Salvos. Então Deus está nos dizendo que se nós olharmos para Ele, Ele é o único que pode conceder ao homem salvação da sua alma, porque Ele é o autor disso. O que significa a palavra autor? É aquele que cria, que causa ou dá origem a alguma coisa. Autor é aquele que cria, causa ou dá origem a alguma coisa. Deus deu origem à vida. Deus causou a vida. E Deus deu origem ao processo, ao plano da sua salvação. Somente o autor pode compor ou pode escrever o enredo da história. Assim como o autor de novela. É ele que decide o enredo. É ele que decide os personagens, quem vai ser o quê naquele contexto. Quem é a mocinha, quem é o herói, quem é o galã, quem é o bandido. Quem são aqueles que estão ali apenas como coadjuvante. É o autor que dá o nome. Ele determina o início, o meio e somente ele determina o fim daquele filme ou daquela novela. Por quê? Porque ele é a causa da origem disto. Assim também é Deus. Deus é a causa pelo qual você está vivo. Deus é a causa porque você tem a cor desses olhos, esse tipo de cabelo, o seu biotipo físico, o seu tom de voz, a sua própria voz. Deus é a causa, Deus é o autor disto. Sendo o autor, somente Ele pode dar fim, pode consumar. O que significa a palavra consumador? É aquele que dá uma conclusão ou final a algo que foi criado. O que eu quero dizer com isso? Somente Deus pode dar uma conclusão definitiva para a sua vida. Não é você. Não são suas escolhas. Não são seus problemas. Não são suas lutas, suas tristezas, decepções, falhas. Não é o homem que determina como a sua vida vai terminar. Não é o pastor que determina como a sua vida vai terminar. Quem vai consumar a sua vida é Deus. O que Deus está fazendo é inserindo você, se você de fato estiver sendo alvo dele para a salvação, Ele está te inserindo
a um final feliz nesta, entre aspas, novela chamada sua vida. Sua vida. A palavra nos ensina que todos os dias do homem estão contados por Deus. O dia do término da sua novela nessa terra, que é a sua vida, o seu viver, ele já está prestes para terminar. Ele já está chegando a um final. Só que como espectador, você e as pessoas à sua volta querem saber, o seu final vai ser feliz? Você vai ter um final feliz no fim da sua vida? Ah, eu não sei. É exatamente por isso que eu acredito que você está aqui. Para que você saiba, para que você receba do autor a fé que faz você crer. Ele é o autor da fé, Jesus. E o que é a fé? Não é certeza daquilo que se espera? Então, quando o homem se torna alvo de Deus para a salvação, Deus coloca a confirmação no seu coração de como será o final da sua vida. Ele é o autor, ele é o consumador. Por isso Deus está convocando a igreja para, olhe para mim. Não olhe para o que te falam, não olhe para o que dizem para você. Olhe para mim. Porque eu sou o autor da sua vida e sou eu que vou dar o final a ela, porque eu sou o consumador. Somente quando Deus falar, está consumado, ou quando Ele falar, fim, ali a sua vida termina. Ali todo o enredo da sua história vai conduzir ao céu ou vai te conduzir ao inferno e lago de fogo. O chamado de Deus, o Evangelho, é Deus agindo, chamando você para conhecer as palavras do Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Mas como que eu olho para Deus, pastor? Ele disse, olhe para mim e será salvo. Como que eu olho para Deus? Olhar para Deus é você olhar para o único lugar onde Ele se apresenta a você, a palavra, a Bíblia. Quando você a lê, quando você ouve a pregação, é uma solenidade, é Deus falando. Mas quem há de crer? Paulo perguntou a Deus em Romanos 10, Senhor, quem é que creu em nossa salvação? Quem é que creu em nossa pregação? A quem foi revelado, Senhor, o teu braço? Quais destes que estão recebendo a solenidade de te ouvir, estão crendo na salvação? Assim também hoje aqui, e em tantas outras igrejas do Senhor, Deus está chamando um povo para olhar para Ele e para buscá-lo. Para que este povo, ou essas pessoas, ou esta singular pessoa, entenda que Ele é o autor e consumador da vida. Também Isaías, no capítulo 65, versículo 1, Deus disse assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Você entende isso? Deus disse, eu fui buscado por um povo que não perguntava por mim. Eu fui achado por um povo que não tem o meu nome. E eu disse a eles, ei povo, ei você que está me buscando, ei você que está procurando me encontrar, aqui eu estou aqui, pode vir para mim. Deus começa então a acenar para o povo dizendo, eis-me aqui, você que tem me procurado, você que tem lutado para me encontrar, aqui estou eu, venha, olhe para mim. É o que Deus está fazendo. Fui buscado, diz o Senhor. Quando alguém entra na casa de oração, a igreja,
A casa do Senhor, Deus vê essa atitude voluntária. Não uma pessoa que vem à casa do Senhor por uma obrigação. Eu vou porque meu marido está indo, eu vou porque minha esposa está me chamando, eu vou porque meu pai está indo. Não está buscando a Deus. Deus disse, eu fui buscado. Então, quando alguém entra na casa de oração, na casa do Senhor, Deus vê essa atitude como alguém que está buscando por Ele. E Ele conhece cada coração. Ele sabe quem vem porque não tem nada melhor para fazer, ou quem vem contrariado porque alguém o obrigou de uma certa forma. Essa palavra Deus está dizendo para aqueles que, de coração voluntário, o buscam. Ele disse, eu fui buscado e fui achado. Quando o homem o encontra, isso não aconteceu sem o consentimento de Deus. Quando o homem encontra Deus, isso não aconteceu sem o consentimento de Deus. Deus deseja ser achado por aqueles cujos corações o próprio Deus moveu para isto. Paulo disse, aos que predestinou, Deus chamou. Então Deus chamou essas pessoas para encontrá-lo. Ele disse, eu estou aqui. Você veio em busca de mim? Eu estou aqui. Disse Deus, eis-me aqui. Deus está chamando a atenção daqueles que o buscam. Deus está chamando a atenção daqueles que querem verdadeiramente encontrá-lo. Se alguém entra na casa da oração, se alguém entra na casa de Deus e não traz dentro de si o desejo de encontrar a Deus, Deus não se revelará a esta pessoa. Deus não vai dizer a ela, eis-me aqui, você veio ao lugar certo, eu te conduzi aqui, se Deus não vê primeiro um ardente desejo no coração desta pessoa por Ele. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, que você marcou aí, a palavra do Senhor diz assim, do versículo 1 ao 4, vamos meditar na solenidade desta palavra. Diz assim, de noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Olha, eu busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam a cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Sabe o que é isto? É a demonstração do que há no coração daqueles que buscam a Deus. Fui buscado por quem não me conhecia. Eu busquei o amado da minha alma, não o encontrei. Eu saí pelas cidades para buscar o amado da minha alma, eu não o achei. Então eu encontrei pessoas pelo caminho e perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Eu mal terminei de falar e eu o encontrei, e quando eu o encontrei, eu o agarrei. Porque é assim que Deus espera que cada um dos seus filhos despertem desejo por Ele, de buscá-lo por amor, o amado da alma. E quando o encontrarem, agarre a Deus, não solte. Obriga-o, entre aspas, a entrar na sua vida, na sua casa. O obrigar aqui é pela força de expressão, porque Deus naturalmente já entrou no seu coração. Quando o seu coração ocorreu, buscai
a minha presença, diz o salmista. Me ocorreu no coração, buscai a minha presença. E o salmista logo respondeu, Senhor, eu buscarei a tua presença. Se Deus não for o amado da sua alma, você nunca irá buscá-lo. Você nunca irá encontrá-lo. Mesmo entrando na casa da oração. Se não houver um desejo ardente em você de encontrar com Deus, de mudar sua vida por Ele, de se arrepender dos seus pecados por Ele, de perguntar por Ele, você não vai encontrá-lo. Sabe o que é lindo disso? É que todo aquele que busca o Senhor, porque o ama, Deus disse, eu direi a eles, eis-me aqui, eis-me aqui. Você me procurou, você me encontrou. Eu te conduzi a esse momento porque eu sou o autor da sua vida e na sua vida que eu escrevi, eu contemplei esse dia para você chegar até mim. E quando Deus fala, eis-me aqui, esta alma, não almas, esta alma sabe e conhece a sua voz. E Deus diz, você demorou, mas você chegou aonde eu te escolhi para estar, na minha presença. Cale-se diante de mim agora e me ouça. Não foi o seu livre-arbítrio que te trouxe aqui, porque o livre-arbítrio que o homem pensa ter não o leva até Deus. O livre-arbítrio é uma vontade pessoal. A vontade pessoal de um homem não leva até Deus, se Deus primeiro não agir, colocando no coração desse homem, buscai a minha presença. É Deus. Charles Spurgeon, ele disse assim em um dos seus livros, abre aspas, bem, alguém diz, os homens têm livre-arbítrio. Certamente. E a maravilha é que a graça gratuita não o viola. E ainda assim, o propósito de Deus é cumprido. Sozinho. O livre-arbítrio arruína o homem. Porém, o livre-arbítrio guiado pela graça gratuita é outra questão. O que é livre-arbítrio guiado? É quando Deus intervém no coração daqueles que Ele predestinou e os chama. Eles não vêm a Deus porque decidiram vir. Porque Deus diz por Paulo que o homem está morto por causa do seu delito e do seu pecado. Morto não fala, morto não escolhe, morto não decide, morto não faz absolutamente nada. E um homem morto pelo pecado, ele só tem um desejo da sua própria vontade, continuar pecando. Mas quando Deus intervém no livre-arbítrio, ou seja, é a direção de Deus agora agindo, Deus coloca no coração deste homem o desejo por ele. Então o Senhor diz, eu fui buscado por aqueles que não me conheciam. Eu fui achado por aqueles que não tinham o meu nome. E eu gritei a eles, eis-me aqui. E eles vieram a mim. Entende isso? É Deus quem converte o pecador. Não é o pecador que se converte a Deus. Eu vou repetir. É Deus quem converte o pecador. Não é o pecador que se converte a Deus. Quando a palavra faz uma convocação, convertei-vos ao Senhor, ali está dizendo que aqueles que Deus colocou no coração, despertou suas almas para reconhecer os seus pecados, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não agir, o homem, mais vil que seja, ou por mais santo que pense, mas vivendo do pecado, jamais conseguirá se ver como Deus tem visto. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado. Ele se arrepende, ele confessa a Deus o seu pecado,
E ele vai ouvir Deus dizendo: eu estou aqui. Olhe para mim a partir de agora e você será salvo. Olhai para mim e você será salvo. Não há como olhar para Deus sem que primeiro exista no homem um total arrependimento do pecado. Não há como olhar para Deus se no seu coração não tiver um verdadeiro e total arrependimento de pecado. Porque somente quando você confessa os seus pecados a Deus, a sua alma está livre para seguir com Ele. Enquanto o pecado for o agente dominador da sua vida, você ainda está preso, amarrado, algemado, e este pecado vai te conduzir a lugares terríveis e para longe do Senhor. Tem que haver arrependimento de alguém que realmente quer buscar o Senhor. E todo aquele que Deus desperta a alma para buscá-lo, essa pessoa vai amar a Deus de tal forma que ela vai sair procurando pelo Senhor. Assim são muitas pessoas que saem procurando por Deus, entram em cada igreja e não encontram. Encontra heresias, encontra doutrinas que nada tem a ver com a palavra do Senhor, e percorrem a cidade, vão para um lugar, vão para o outro, mas tendo um único desejo: encontrar o amado da sua alma. O que é que Deus faz? Como diz aqui em Cantares, eu perguntei: aonde alguém viu o amado da minha alma? Eu mal terminei de falar e eu o encontrei e o agarrei. É assim que Deus traz uma ovelha para junto dele. Primeiro ela procura. E nem sempre a primeira procura é no lugar certo. Deus não está olhando isso. Deus está olhando o desejo de querer encontrá-lo. O desejo de querer estar num lugar aonde a voz dele vai ser tida como uma solenidade. A igreja se calará para ouvi-lo. Não reclamará, não contenderá com o Senhor, não questionará a sua palavra, a doutrina, mas simplesmente se curvará a ela com reverência. Porque alguém solene que é o Senhor agora fala. A igreja não contesta, a ovelha não o contesta. Deus simplesmente diz: eu estou aqui, sou eu, o autor e consumador, e sou eu que estou promovendo a ação da fé em você. Alguns dizem de si mesmos assim: se alguém vai para o céu, com certeza somos nós, porque nós ouvimos a pura e verdadeira palavra de Deus. Porque é assim que cada cristão dentro de uma igreja, principalmente a igreja reformada, como nós somos, porque a nossa conduta, a vida, o pastoreio, tudo é sustentado pela palavra de Deus, e não há autoridade na igreja maior do que a palavra de Deus. O pastor não está acima da palavra de Deus. A sua autoridade é a autoridade da palavra. O seu poder é o poder da palavra. Nenhum pastor está acima da autoridade das Escrituras, mas quantos se colocam acima dela? Então é daqueles que dizem: se alguém vai para o céu, somos nós. Porque nós estamos numa igreja bíblica, porque nós encontramos o Senhor. Então Spurgeon, em um dos seus livros também, eu me recordo e coloquei aqui, ele disse: então, por que vocês adiam o arrependimento e a consideração das coisas eternas? Se vocês acreditam que quem vai para o céu são vocês que têm ouvido essa doutrina, então por que você está adiando o seu arrependimento? Por que você não está vivendo, ponderando na sua vida as coisas eternas de Deus para você?
Porque uma coisa é ilógica. Eu crer que vou para o céu pela palavra que eu tenho ouvido, e ao mesmo tempo, eu não abandono o meu pecado. Eu não me arrependo dos erros que eu cometi. Então isso é um sinal de uma mente distorcida. Acredita que vai ser salvo porque encontrou a Deus ou encontrou a sua casa. Mas e o pecado? E o arrependimento? E o fruto dele? Não irão abandonar? Não viverão em santidade perante os olhos do Senhor? O autor de Hebreus, do capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Deus está dizendo que o pecado engana. Um cristão vive na presença do Senhor, é alvo da sua sublime e solene voz, e o pecado o engana. O pecado faz ele entender que Deus não está importando com o que está fazendo. Ele vai te salvar pela graça. Não. A graça não sustenta o pecado. A graça faz com que Deus veja o homem com o pecado, mas não vivendo por meio dele. Não há um justo que não peque. Mas não é o pecado em si que estou tratando aqui, mas o arrependimento. O arrependimento de tê-lo cometido. Quando Deus diz, olhe para mim, é para olhar para quem é santo. É para olhar para quem tem o poder de salvar aqueles que também, pela palavra, se santificam. Então, vão dizer, eu glorifico a Deus pela igreja que eu congrego, eu glorifico a Deus por ter encontrado a sua palavra aqui ou acolá. Amém. Se tal pessoa encontrou a palavra de Deus. Mas sem arrependimento, não serão salvos. Buscando mudança de vida para esta vida, não serão salvos. E esta é a oferta deste falso evangelho que é pregado. O evangelho oferece a mudança na alma, não uma mudança exterior de bens materiais. Porque todo aquele que busca o Senhor e o encontra, imediatamente Deus se apresenta a esta pessoa, porque foi Ele quem chamou. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, vai justificar os seus pecados em Cristo, perdoando. E aqueles que foram justificados, Deus vai glorificá-los para serem imagem do seu Filho. Então, que cada um de nós possamos olhar para Deus, porque só nele há salvação. Congregar é algo que ainda soa como algo doloroso aos ouvidos de milhares de cristãos. Milhares de cristãos. Será que foram chamados por Deus? Será que os seus corações se abriram verdadeiramente ao chamado do Senhor? Será que eles foram alvos desta graça divina? Não sou eu que julgarei isso, nem a igreja, mas o próprio Deus já tem julgado. Como ele disse, vocês já estão julgados pela própria palavra que eu digo. Se Deus nos convoca a buscá-lo, a congregar, todos juntos, em todo o tempo, então como que eu posso estar seguindo
a voz de Deus se eu decidir o quando e como quero fazer. E há coisas que, por mais simples que sejam no Evangelho, são coisas muito sérias, quando Deus não vê justificativas. Eu vou te recordar o que diz o versículo 21 de Isaías 45. Declarai e apresentai as vossas razões. Razões para quê? Para não congregar, o versículo 20, para não congregar-vos e vinde a mim. Se é chegar todos juntos, apresente as vossas razões. Apresentem as vossas desculpas. Deus chama para vir. É como se a pessoa falasse: hoje não. E Deus fala: me apresente a sua razão. Eu poderia entender Deus dizendo: deixe-me ver se eu posso aceitá-las. Deus está literalmente agindo para a salvação do homem que ele tem chamado. E todos aqueles que Deus tem chamado, a consumação da vida dessa pessoa é a salvação de sua alma. Isto não falhará. Eu vou terminar dizendo assim, acompanhe comigo. Pode um filme ou uma novela terminar diferente do desejo do autor? Ainda que os seus personagens não gostem, o autor determina. Assim é Deus. Ainda que o homem não goste da soberania de Deus, de predestinar, de escolher, de chamar, que em toda a Bíblia é manifestado a sua vontade e a sua soberania, isso não muda o final da história. Deus salvará todos aqueles que olharem para Ele, porque olhai para mim e sereis salvos. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos ficar de pé e vamos orar em agradecimento ao Senhor pela palavra.